falar agora um pouco sobre o manejo do colostro, explicar um pouco para vocês como nós fazemos a avaliação, como nós fazemos o enriquecimento e como a gente faz o fornecimento desse colostro para bezerras. Para a gente começar, a gente precisa que o refratômetro que a gente utilize. Para isso eu tenho aqui água destilada, eu vou ligar o refratômetro, vou colocar um pouco de água destilada nele e vou colocar para fazer a calibração clicando no 0, para que ele entenda que o valor da água destilada refere-se a 0% Brix e que quando eu faço a avaliação de colostro ele esteja devidamente calibrado. Após fazer a calibração, a gente vai fazer a avaliação do colostro. A gente vai pegar com uma seringa, uma pequena amostra de colostro. Essa seringa deve ser uma seringa limpa e a gente vai colocar um pouco dessa amostra de colostro no refratômetro, que já foi calibrado, e a gente vai tampar e apertar no read para fazer a leitura. O resultado desse colostro foi 22,9% Brix e a gente vai fazer um adensamento para 25% Brix para a gente fazer a primeira colostragem da bezerra. Para a gente fazer o enriquecimento, aqui eu tenho uma jarra de colostro dosada com 4 litros, que é a quantidade que a bezerra vai receber. Esse colostro já passou por um processo de pasteurização e agora, antes de fazer o fornecimento, eu vou fazer o enriquecimento. Para cada litro de colostro, nós vamos adicionar 15 gramas de colostro em pó, ou seja, para cada ponto de Brix que a gente quer aumentar. Como a gente quer chegar em 25% Brix, nós temos que aumentar 2% Brix, que vai ser um volume de 30 gramas de colostro. Em 4 litros de colostro a gente vai enriquecer com 120 gramas de colostro em pó. A gente vai pegar o colostro em pó que está nesse balde, a gente vai pesar. A gente tem uma quantidade aqui de 166 gramas, vou devolver um pouco de colostro. Vou pesar novamente. Cheguei em 131 gramas. E agora eu tenho 120 gramas. Eu vou adicionar esse colostro em pó aqui na minha jarra com colostro e vou utilizar este equipamento para fazer a homogeneização. Bom, agora eu já tenho o colostro totalmente homogeneizado, eu vou colocar esse colostro na sonda para que a gente possa fazer o fornecimento para a bezerra. Bom, então agora a gente vai fazer o processo de colostragem dessa bezerra. Primeiramente a gente vai fazer a contenção dessa bezerra, introduzir a sonda na boca dela. Após essa introdução, a gente vai levar a sonda até a área demarcada como 40 kg. Depois a gente vai utilizar essa corda para fixar a sonda na cabeça da bezerra, para que a gente possa deixar a bezerra um pouco mais à vontade e depois a gente vai fazer o processo de fornecimento. Bom, pessoal, o processo de colostragem ele tem vários pontos críticos que a gente tem que se preocupar. O primeiro deles é a obtenção do colostro. Então, a obtenção deve ser feita com muita higiene, preferencialmente numa ordenha convencional, já que ela passa por todos os procedimentos de lavagem que a gente vai ter para que a gente garanta leite com baixa CBT para o laticínio, ou numa ordenha específica para esse tipo de ordenha, né, de ordenha do colostro, e que passe por uns processos rigorosos de lavagem como um sistema de ordenha convencional. Imediatamente após a retirada do colostro, a gente deve trazer esse colostro para o bezerreiro, fazer um processo de pasteurização, já que a pasteurização do colostro ela garante a redução da contagem bacteriana. Quando a fazenda não passa por processos de erradicação de doenças ou quando a fazenda não tem um desafio de crescimento de bactérias no colostro, ele pode fornecer o colostro fresco sem o processo de pasteurização, mas garantindo que periodicamente, tanto o colostro que é pasteurizado quanto que não é pasteurizado, passa pelo monitoramento de contagem bacteriana e que a gente tenha um colostro com baixa contagem bacteriana.
Após a gente obter esse colostro, a gente deve fazer a avaliação da qualidade do colostro através do refratômetro de Briggs, e fazendo essa avaliação a gente deve garantir que as bezerras recebam um colostro com no mínimo 25% Briggs. Assim, recebendo 4 litros de colostro ou 10% do peso corporal, com 25% Briggs, as bezerras vão estar recebendo já na primeira mamada uma quantidade aproximada de 300 gramas de GG, que aumenta a chance de a gente ter uma excelente transferência de imunidade passiva. Ou seja, a bezerra deve receber 10% do peso vivo de colostro, com uma qualidade superior a 25% Briggs e fornecido preferencialmente nas primeiras 2 horas de vida.